O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos aqui presentes e todos aqueles devotos do Senhor Bom Jesus que se encontram em suas casas, em seu trabalho, em outros lugares, sintonizados conosco através dos meios de comunicação. A todos sejam bem-vindos e que o bom Jesus abençoe a todos nós. Meus irmãos, estamos no centro da Quaresma. Hoje é o 4º domingo da Quaresma. A liturgia abre a missa dominical com um solene convite à alegria e nos anima a correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultantes na fé. É a oração da missa de hoje. Essa alegria é porque Cristo nos salvou pela sua morte na cruz. Motivo de muita alegria para nós, deu a sua vida pela nossa salvação. Aquela serpente de bronze que Moisés, por ordem de Deus, erguera na base, na haste do deserto, para que quem olhasse para ela ficasse curado das picadas das serpentes venenosas que tinham invadido o acampamento, era um misterioso símbolo de Cristo, erguido no verdadeiro da cruz, para salvar a humanidade. O Antigo Testamento tem um valor muito importante, porque tantas e tantas coisas são contadas e mais tarde são realizadas. É o próprio Jesus quem deu essa explicação no famoso discurso com o nobre fariseu Nicodemos. E aí está a causa da alegria mais definida dos homens. Qual é essa causa? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas possua a vida eterna. E para nossa maior alegria, Jesus explicou mais ainda essa vontade de salvação que está no coração de Deus. Nosso Senhor sempre usa de muita clareza para com todos nós. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Meus irmãos, diante dessa infinita generosidade de Deus e desse amor sem limites que Ele nos mostrou, não deveria acontecer
que alguém pudesse ficar excluído da salvação. Ele fez tanto por nós. Não devia acontecer nunca que ninguém se condenasse. Deus nos quer salvar indistintamente. Não nos quer condenar em absoluto. Será possível que alguém não se salve? Diante dessas colocações que nós estamos fazendo, a resposta é a seguinte: lamentavelmente, a resposta tem que ser: aos que se colocam fora do caminho da salvação, porque é Jesus mesmo que explica: a luz brilhou no mundo, mas aos que preferem as trevas. Quem crê no Filho de Deus não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Quem se condena, quem não se salva, é por culpa própria. As pessoas que estão assim, privadas da visão beatífica de Deus, têm como maior sofrimento, não é aquele fogo que nós imaginamos que seja no inferno, no purgatório, é porque pensam assim: poxa, eu estou sofrendo, vou sofrer eternamente, unicamente pela minha culpa. Deus fez tudo por mim e eu não aproveitei. Como seria bom que nós que estamos aqui no salão da Basílica, como tantas pessoas que estão nos ouvindo, sentissem essa responsabilidade, para que não aconteça com nenhum de nós, que um dia a gente possa ficar privado da visão beatífica de Deus e pensar: por minha culpa, eu não fiz minha parte. A graça da salvação é simplesmente gratuita e é oferecida a todos, indistintamente. Mas é preciso aceitá-la, não se fechar a ela, não fechar os olhos à luz, não fechar os olhos a Cristo, que é a luz que veio ao mundo. É, afinal, o mistério da liberdade humana, esse dom tão glorioso, mas também tão perigoso, que Deus respeita na infinita sabedoria. A liberdade que nós temos é um dom, que estou falando aqui, glorioso. Podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas é um dom perigoso. Nossos pais, Adão e Eva, foram avisados: não toquem desta árvore. Mas Deus deixou livre. Eles não só usaram, mas abusaram da sua liberdade. E o que acontece com muitos de nós? Esse dom, a liberdade, que é um dom glorioso, mas perigoso também, temos que prestar atenção, porque temos que usar a liberdade, não usar a liberdade. Deus pode tudo, menos errar. Por quê? Porque Ele usa, mas não abusa. A multidão que, na manhã daquela grande sexta-feira, aglomerada diante do pretório de Pôncio Pilatos, escolheu Barrabás para ser agraciado e repudiou a Cristo, de certo modo está escrevendo para os séculos um doloroso símbolo de como é possível repudiar a luz e abraçar as trevas. Quem vocês querem? Esse Jesus ou Barrabás? Quantas pessoas receberam de Jesus a cura, o perdão dos pecados, um conforto, uma ressurreição, e gritar: queremos que solte Barrabás, que Jesus seja crucificado. Por quê? Preferiu as trevas e fechar os olhos para não ver a luz. Para que o homem acolha a salvação e não repudie, é que foram mandados os apóstolos a pregar o Evangelho em todo o mundo, a dar a notícia da salvação. Para isso é que se escreveram os Evangelhos, as cartas de São Paulo,
e outros livros do Novo Testamento. Para isso está presente no mundo a Igreja, sacramento de salvação, com sua pregação, seus sacramentos, sua liturgia, seus sacerdotes e seus templos, e toda a sua vasta ação pastoral. Deus faz tudo para que ninguém se condene, para que todos se salvem, mas respeita a nossa liberdade. Vale a pena pensar, como é que eu estou me comportando? Se eu fosse chamado hoje, o que iria acontecer comigo? Cristo é a luz dos povos, lembrou o Concílio Vaticano II em seu documento central. E o concílio se celebrou exatamente para que a luz de Cristo, que resplandece na face da terra, possa iluminar a toda a humanidade. Um trabalho do Concílio Vaticano II, apresentar Jesus como luz e abrir os olhos do mundo para que aceite essa luz. Meus irmãos, não podemos desprezar nenhum dom de Deus. Não podemos desprezar nenhum dom de Deus. Nem esta quaresma, que é um grande dom de Deus. Nem a Semana Santa, que aí vem chegando. Tudo é graça de Deus. Graça oferecida gratuitamente. Precisamos acolhê-la, aceitá-la, não voltar as costas à luz e preferir as trevas. E assumindo o clima da quaresma, que é penitência, conversão, mudança de mentalidade, é hora de dizermos não ao orgulho e ao egoísmo, não às injustiças e discriminações, não à sensualidade, à ganância, à violência, não a tudo que degrada no homem a imagem de Deus, segundo a qual ele foi criado, a fim de que resplandeçam em nós, em todos nós, as feições de Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Repetindo esse ponto final muito importante, assumindo o clima da quaresma, que é penitência, conversão, mudança de mentalidade, é hora de dizermos não ao orgulho e ao egoísmo, não às injustiças e discriminações, não à sensualidade, à ganância, à violência, não a tudo que degrada do homem a imagem de Deus, segundo a qual ele foi criado, a fim de que resplandeçam em nós as feições de Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Esta quaresma, nós sabemos, muitas e muitas pessoas estão fazendo sacrifícios, deixando a carne durante a quaresma, deixando uma cervejinha de vez em quando, fazendo uma caminhada em vez de sair com o seu automóvel, deixando um doce que a gente gosta muito e outras coisas mais. Entretanto, devemos dizer que todas essas coisas são importantes, desde que sejam feitas em função de uma coisa muito mais importante, que é a nossa conversão, a garantia de nossa salvação. Façamos todas essas coisas, mas não por fazer, mas para que tenham um fim sobrenatural, isto é, nos preparar melhor para a Páscoa que se aproxima e também para aquele dia, que nós não sabemos quando será, mas que vai chegar para todos nós. Como é importante aquele pensamento de Dom Bosco, que ele aconselhava em todos os alunos do seu colégio, à noite, quando vai deitar, pensar assim: eu agora vou deitar, vou descansar, vou dormir. Se durante o meu sono Deus me chamasse, eu estou preparado para receber a sentença de Deus? Vamos pensar, aquele aluno perverso que Dom Bosco tinha, Dom Bosco aconselhava, dava bom exemplo para ele, mostrava tantas coisas, mas ele estava ali impertinente, sempre fazendo mal, não querendo fazer o bem de forma alguma. Quando chegou no dia que Dom Bosco percebeu que ele ia ser chamado, à noite, no colégio, colocou debaixo do seu travesseiro um bilhetinho assim: e se você fosse chamado esta noite?
O amigo chegou, tirou o travesseiro, pegou o pijama, vestiu, pegou a escova de dente, foi escovar os dentes. Dom Bosco, deixa pra lá. Quando voltou, aquele bateu a cabeça na travessa, o bilhetinho. E se você morresse essa noite? E aquele bateu tanto na cabeça do menino, que era perverso, que lá pelas 11 horas da noite, quase meia-noite, ele falou, e se eu morresse essa noite? E se fosse um aviso que o Dom Bosco está dando para mim mesmo? Eu vou lá. Chegou, bateu na porta do Dom Bosco. A luz estava acesa. Ele disse, Dom Bosco, o senhor está acordado até agora? Eu disse, sim, estava rezando para você. Eu vim aqui me confessar. Entrou no quarto, confessou-se com o Dom Bosco. Depois o Dom Bosco disse, agora você vai deitar. Se você e a mãe não acordar aqui, você vai acordar no céu. Tudo bem. Ele voltou. Ele dormiu tranquilo, tranquilo. De manhã cedo, o assistente entrou no dormitório, bateu palmas para todos os alunos levantar. Todos se levantaram, menos aquele aluno que tinha morrido à noite. Graças àquele pensamento de Dom Bosco. E se você fosse chamado esta noite? Então hoje, ao deitarmos, vamos pensar também nós. Eu estou agora acordado, vou dormir. Amanhã cedo, onde eu vou acordar? E a gente procura levar mais a sério esta responsabilidade nossa, que Deus quer que todos se salvem, que ninguém se condene, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém.